Olá, paz e bem. Eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre a tradição. E eu gostaria de separar esse momento de conversa com você em 3 tópicos. Primeiro, eu falarei da teologia da tradição. Segundo, do DNA da igreja. E terceiro, sobre Jeremias 6,16. A teologia da tradição pode ser vislumbrada primeiro na observação do termo tradição. Se nós pararmos para pensar que a tradição ela é fruto da vivência da comunidade, ela ganha uma característica de mutabilidade, porque a comunidade ela é mutável, certo? Hoje, a comunidade que te cerca pode não ser a mesma que há 10 anos te cercou, mesmo você estando na mesma paróquia. No entanto, se você revisitar o significado da palavra tradição, parece que as coisas não funcionam bem assim. Se eu lhe digo, eu tenho uma tradição de Natal, você me pergunta qual é, e eu digo a você, muda a cada ano. Todo ano muda. Você vai falar, não é possível. Porque uma tradição é justamente algo que não muda. Algo que se repete, tem um significado em camadas e perpassa o tempo. Isso é uma tradição. Então, a via mais tradicional do entendimento do que é a tradição não está focada na realidade somente da vivência da comunidade, que seria uma realidade unicamente humana, mas no aspecto de que a tradição é, nos seus costumes e nas suas camadas de significado que perpassam o tempo, ela é um sinal visível do traço do caráter divino que é a imutabilidade. Quando nós estudamos a respeito das partes da Suma Teológica em forma de devocionário lá no site, deixarei todas as referências que estou aqui falando com você na descrição deste podcast, ok? Como sempre faço. Mas quando nós fizemos este estudo, nós vimos os traços comunicáveis e incomunicáveis de Deus. A imutabilidade é um deles. Ele não nos comunica imutabilidade. Ele nos comunica, por exemplo, bondade. Por que não nos comunica imutabilidade? Porque o Senhor não muda por ser perfeito. Só muda aquele que é imperfeito. Por isso, isso é uma característica humana. Nós somos imperfeitos e, por isso, mutáveis. Deus é perfeito e, por isso, imutável. Veja bem, quando a gente coloca a tradição vista através da ótica somente da comunidade, portanto de pessoas mutáveis e imperfeitas, obviamente que ela se torna um conjunto de coisas que não tem significado e sequer espaço, e é mutável e imperfeito, assim como seu foco gerador, que são as pessoas. Mas quando a gente coloca a tradição como sinal visível do caráter divino de imutabilidade, a coisa muda. Ela é um conjunto de costumes, ensinamentos que perpassa o tempo. No meu livro sobre modéstia, eu gosto muito de falar a respeito desse aspecto, porque muitas coisas que são hoje demonstradas em artigos científicos a respeito do comportamento humano, da psicologia humana, falam coisas que os documentos da igreja já estavam a falar, quiçá há 100 anos, ou muito mais, porque existem relatos lá do primeiro século da igreja. Então, veja bem, aqui nós já temos um primeiro ponto, que é deslocar a questão da tradição da mutabilidade humana e colocá-la na imutabilidade divina. Veja o motivo pelo qual o assunto tradição causa tanto desconcerto. Porque algo que representa a imutabilidade divina faz com que um aspecto que nós veremos futuramente, que vem de uma filosofia que se chama filosofia, entre aspas, que se chama personalismo,
trouxe com muita força, que é essa sede constante de novidade. E a tradição, vista da forma mais tradicional, ela não está nesse lugar. Então aqui nós já vemos que existe, ao tratar deste assunto, uma divergência de alicerces. Um está na comunidade, em pessoas mutáveis e imperfeitas, o outro está no caráter de imutabilidade de Deus, que é perfeito e imutável. Tratando deste tema, eu coloquei um poema no Instagram para instigá-los a memorizar poemas, e ele trata justamente da imutabilidade de Deus. A noite desabou sob o cais, pesada cor de carvão, uivam cães na escuridão. Quando o dia se elevar, outras sombras cairão, todas as coisas mudarão, glória àquele que não mudou. As sombras se despencaram, pesadas cor de carvão. A geografia mudou, glória àquele que não mudou. As estrelas já morreram, o velho tempo secou. Na glória eterna caminha aquele que não mudou. Segundo ponto, DNA da igreja. A tradição, ela nos dá a nossa forma de existir no mundo. Como evangelizamos, a presença da hierarquia, a transmissão do ensinamento. A tradição, ela nos faz passar o que sabemos, tudo o que a igreja é e acredita. É o papel da hierarquia. A hierarquia existe para isso. Recentemente, eu tenho divulgado várias imagens de vários ritos. Então, o rito caldeu, o alexandrino, o rito bizantino, o rito tridentino, o rito Paulo VI, que na verdade é uma divisão, enfim. Os 6 ritos da igreja. Para que isso seja atualizado em vocês, porque isso faz parte da tradição e do arsenal de costumes que não ficam focados na vivência comunitária restritivamente, que é o que muitos são induzidos a acreditar, que o que existe é só o que você vê na sua paróquia. Isso cria um coração estreito e preconceituoso. É por isso muitas vezes que a pessoa ela vê uma menina com véu, estranha. Vê alguém ajoelhando ou tendo um costume que na verdade pertence ao costume católico. Só que como ela não vê na realidade restritiva da sua paróquia, aquilo lhe parece estranho e ela liga a outras culturas e a outras religiões que não a católica. Por isso que a pessoa vê uma pessoa usando véu e ela liga a quê? Ela liga a uma muçulmana. Como recentemente foi feito, e isso, gente, dentro de católicos, pessoas que se dizem super católicas e tal. Por quê? Porque é uma vivência de um catolicismo provinciano. É um catolicismo que não tem conhecimento dos costumes que fazem parte da igreja. E é claro, eu não estou aqui culpando o povo somente. Né? É claro que existe uma preguiça, existe uma falta de vontade de procurar, porque não é difícil. Mas existe uma falta de compromisso dos líderes, dos formadores, dos catequistas, dos padres e dos bispos, principalmente, em se comprometer a passar o legado da igreja todo. Existe, concordo. No entanto, também existe essa restrição, esse coração estreito e preconceituoso, que essa vivência paroquial, que deveria ser um alargamento para tudo o que a igreja é, se torna uma vivência quase que asfixiante. A pessoa não conhece a própria igreja. Assim como tem costumes que são bonitos por si, mas não são comuns aqui no Ocidente. Mas nas igrejas católicas do Oriente, e eu não estou falando dos irmãos separados ortodoxos, se comunga o sangue de Cristo numa colher, que é muito bonita por sinal, tudo feito de uma forma muito respeitosa. É lindíssimo, gente.
E é isso que eu gostaria que você se esforçasse, fazer um convite. Infelizmente, eu não posso lhe pedir que você espere da hierarquia que lhe traga tudo. E mesmo se eles tivessem esse objetivo, sinceramente e honestamente, não iria ser possível, porque são 2000 anos. Se você não sair do lugar e não se prontificar aí você atrás, mesmo que você tenha um padre ou um bispo disponível para você e para esclarecer todas as suas dúvidas, ainda assim, você precisa pedir a Deus a graça de não ter um coração provinciano, estreito e preconceituoso, mas ter um coração católico. Por que eu estou a falar do preconceito? Preconceito são ideias pré-concebidas. Como eu falo, por exemplo, da moça com um véu. A ideia que passa na cabeça é uma ideia pré-concebida. Sendo que a primeira reação correta de um católico é: será que existe alguma coisa na tradição que eu não conheço? E as chances são enormes que isso aconteça. Comigo, com você, com fulano, com Beltrano. Por quê? Porque são mais de 2000 anos. É extremamente provável que eu, você, o fulano e o Beltrano não saibamos de alguma coisa. Então treine o seu pensamento a falar, acho que eu preciso estudar mais sobre isso. E vá atrás. Um coração católico, não estreito e preconceituoso. A tradição, ela gera isso. Ela gera um coração capaz de comportar a história de uma igreja que é capaz de, se tudo ruir, criar uma literatura, uma arquitetura, arte, música, intelectualidade sozinha. Mas você precisa ajudar e ser um filho da igreja que preste. O Papa Bento XVI, ele disse o seguinte: a tradição é a história do Espírito que age na história da igreja. Quando a gente começa a perceber que a tradição é o legado da nossa família espiritual, que é a igreja, a gente começa a ter uma outra relação com a tradição. A tradição, ela dá o pertencimento que todo católico precisa. Por isso que é tão grave o fato dos catequistas, dos formadores e dos padres e dos bispos não dar tanta importância a essa transmissão. Porque isso cria pertencimento. O que faz um católico se sentir católico é ele saber a história da própria família. Você já reparou uma criança que até o momento de fazer uma árvore genealógica na escola ou de ver um álbum da família, raramente ela para pensar em alguém que tenha vivido antes do papai e da mamãe, e do vovô e da vovó se estiverem vivos, ou da bisa ou do biso se estiverem vivos. É difícil criar na criança, logo a princípio, uma noção de que existiu um mundo de gente antes dela. E que foi preciso muitos sims à vida até chegar no sim do papai e da mamãe para recebê-la. Entende? Mas quando essa criança começa a perceber que existiu o vovô e a vovó, o biso e a bisa, o tataravô e a tataravó, e que num determinado momento a família dela é composta de pessoas das quais ela não conhece, a relação com a família, a história da família começam a mudar. Você provavelmente deve notar que numa família normal existem aqueles que dão muito valor a isso, tem outros que não dão nenhum valor a isso. Tem pessoas que têm mais tendência a guardar as coisas dos antepassados, dos avós, dos bisavós, dos pais. Tem outros que não têm nenhuma preocupação com isso. A tradição da igreja, que é a nossa família espiritual, pode também ser vista desta forma. Todos somos filhos da igreja. Existem alguns que têm uma preocupação especial com guardar o legado da família. É como se fosse uma espécie de carisma. Não é uma coisa que é premeditada. Dá alegria, gosto e sentido à vida. Consegui responder à pergunta do irmão:
saber a história de alguma coisa, de uma igreja, de um costume. Existem alguns membros da igreja que têm uma verdadeira alegria e gratidão e dom para isso. No entanto, isso não tira uma espécie de dever de todos os filhos de saberem minimamente a história da família. Porque isso cria o pertencimento que todos devem ter. Nós podemos notar isso que eu estou a falar em crianças e adolescentes que são criados dentro desse apreço pelo legado da igreja e aqueles que, como eu, você e muitos, foram criados meio desarraigados disto e vieram a receber isso depois. E essas crianças e adolescentes, elas são diferentes, no sentido de serem muito confiantes. Eles sabem a resposta das coisas. Por que que é assim? Por que que não é daquele jeito? O que que significa? Então, eles têm uma fé um pouco mais enraizada. Não significa que não terá reveses. Mas ainda assim, ela já vem com uma bagagem codificada. E por que que eu estou falando isso dos jovens? Porque, de uma forma geral, as pessoas tendem a achar que a tradição é uma coisa datada. Existe tempo para costumes, existe tempo para legados. Existem coisas que funcionavam antes e agora não funcionam mais. Mas não é bem assim. Como eu disse, quando a gente olha a tradição como um reflexo da imutabilidade divina, a gente começa a notar a tradição como a história do Espírito que age na história da igreja. E no Espírito não existe tempo. Tudo o que existe na tradição é atual, é eficaz, porque é a ação do Senhor no tempo. Os costumes, os ensinamentos, a doutrina, o evangelho não é susceptível ao tempo. E essa visão, ela é o tendão de Aquiles do pensamento moderno, dentro e fora da igreja. É achar que a gente precisa de algo mais potente e mais novo do que a boa nova do evangelho. Do que quem nós somos, o nosso DNA. Do que adianta conversar com todos e alcançar todos, se nós nos perdemos de nós mesmos? Você só conseguirá ser alguém se você sabe quem você é. A igreja é a mesma coisa. E a nossa crise atual vem bem mais do simples fato e desastroso fato de que a igreja, os membros da igreja não sabem quem são. A pessoa é católica, mas não sabe o que é ser católica. E eu não estou falando dos mandamentos, eu não estou falando somente da doutrina, eu estou falando do legado. Não adianta nada ficar falando para a pessoa não ir em outra religião. Não adianta nada ficar falando para os jovens que tem que viver a castidade se você não passa para ele um legado. Ele tem que saber quem é. Ele precisa saber. As pessoas precisam saber. Como é que ela vai se sentir pertencente e enraizada num lugar que ela não conhece a história? Ela precisa saber. Precisa saber dos costumes, ela precisa saber dos ritos, ela precisa saber, senhor padre, senhor bispo, senhor catequista, senhora catequista, pelo amor de Deus. Passa o legado e acreditar na inteligência deles. Eles são capazes, todos somos filhos de Deus. Eu não sou mais inteligente do que o fulano e o beltrano e você também não é. Como é que você consegue entender e o irmão não vai conseguir? Concordo que é muita coisa para passar, mas alguma coisa pelo menos você tem que passar. Terceiro ponto. Eis o que também diz o Senhor: parai no caminho e vede, perguntai quais são as antigas veredas, quais o caminho da salvação e andai por ele. E achareis repouso para as vossas almas. Mas eles responderam: não andaremos por ele. Eu estabeleci sentinelas sobre vós. Ouvi a voz da sua trombeta, mas eles responderam: não queremos ouvir. Esse trecho de Jeremias se refere a um pedido do Senhor para que as pessoas de Jerusalém se comportem como viajantes que perguntem qual é o caminho seguro, aqueles que já andaram pelo caminho.
E eu me lembro muito desse trecho toda vez que eu falo a respeito da tradição, porque é exatamente isso. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam, eu quero trazer algo novo para a igreja. Se a gente não destruir tudo que nós recebemos como legado, já está muito bem feito. É o convite que eu faço a você. Saia desse ciclo e de respostas que te colocam num coração estreito e preconceituoso, desconhecendo os costumes da sua família, não só do rito latino-romano, que é esse que você frequenta aí perto da sua casa, mas dos outros ritos. A igreja é maior do que a sua realidade paroquial, a igreja é maior do que o Ocidente, a igreja é maior do que você imaginar. E você pertence, é membro vivo, se estiver em estado de graça, desta igreja. Então fica o convite para que você coloque em prática. Jeremias 6,16. Paz e bem. Até a próxima. Tchau, tchau.